defesa não pôde participar por uma questão de agenda. A cadeira está aqui vazia. Não é que a Verdades com a Ana, a produção do Verdades com a Ana não convidou. Houve o convite. Deixo claro que GAS não é uma pirâmide. GAS não lesou ninguém. Estão encarando a gente constantemente, o tempo inteiro, intimidando a gente. E eu quero pedir, inclusive, que essa mesa peça à Polícia Federal para que garanta proteção para o meu retorno, para o meu estado, porque nós estamos falando de organização criminosa. Porque o senhor não pode achar que é razoável a esposa desse cidadão ter evadido do país, estar desfilando de Rolls Royce, passeando e fazendo carreira musical e cantando pelos palcos dos Estados Unidos, enquanto milhares e milhares de pessoas estão subtraídas das suas condições mínimas de sobrevivência. É fato e notório Sim. que ela vem utilizando muito dinheiro fora do Brasil, com compra de carro de luxo, altos investimentos, lançando carreira musical. O senhor concorda com isso? O senhor Tiago Farias de Araújo, sim ou não? Enquanto muitas outras pessoas estão com os bolsos vazios. Com os bolsos vazios. Tiraram suas economias. É tão difícil defender isso? É muito difícil. Mas tem muita gente defendendo. Defende porque tem todos os lados. E a gente tem que aceitar. Muito bom ter você aqui comigo no meu canal. Pessoal, como figura pública, sempre deixei claro o carinho e o respeito que tenho com o meu trabalho, o jornalismo, e com as pessoas que me acompanham. Só no Rio de Janeiro tenho quase 16 anos de registro da minha carreira. E tenho exercido o meu papel com ética, fazendo sempre aquilo que o bom jornalismo deve fazer. Se basear em dados reais e buscar ouvir todos os lados. Porque o jornalismo não faz juízo de valor, ele é democrático. Mas antes de continuar esse papo, eu conto com a sua interação aqui no meu canal. Você pode curtir esse vídeo. Você está seguindo a minha plataforma aqui? Então se inscreva e também compartilhe o quanto você quiser esse conteúdo. Mas voltando, o Verdades com a Ana, assim como todo o meu trabalho, é pautado pela transparência. Dito isso, não poderia deixar de comentar o 11º episódio que levamos ao ar no dia 19 de setembro. E que tratou dos 2 anos do escândalo envolvendo criptomoedas. Até o momento, não se sabe o número exato de pessoas afetadas, mas a Polícia Federal estima em cerca de 300 mil só os clientes da GAS. É uma quantidade relevante de pessoas, como se uma cidade inteira, do tamanho aqui, por exemplo, de Petrópolis, tivesse visto os investimentos sumirem no ar do dia para a noite. Não dá para deixar essas pessoas sem informação. E o meu papel aqui é esse, é informar, ouvindo todos os lados. E você pode ou não concordar com o que diz um lado ou com o que diz o outro lado. Mas os pensamentos contrários devem conviver com paz e civilidade. E se enfrentarem no campo do pensamento. Agora, os opostos discutem onde? Nas audiências públicas, nos parlamentos, na justiça. Isso é democracia. Recebemos muitas mensagens, algumas agressivas e até fora do tom da educação, nos questionando por que não ouvimos a defesa da GAS e do Gleidson. O detalhe, gente, é que quando esse episódio foi ao ar, nossa produção já tinha entrevista com uma das advogadas de defesa de Gleidson, a doutora Flávia Frois, do Rio de Janeiro. Ela gentilmente aceitou o convite para gravar com a gente no dia 28 de setembro, ou seja, nós cumprimos a nossa obrigação de abrir espaço para todos os lados. Porém, faltando 3 dias para a gravação, a doutora Flávia alegou um imprevisto e uma viagem para Mato Grosso. E por uma questão de agenda dela, ela desmarcou a entrevista. Demos uma opção de uma nova data e estamos aguardando o retorno dela. Tem mais. Tentamos falar com o advogado Davi Figueiredo, que atuou na defesa da GAS por quase 2 semanas, mas não tivemos respostas de mensagens e as ligações não foram atendidas. Por fim, tentamos marcar a entrevista com a advogada Juliana Bierrenbach, do Rio de Janeiro, especialista em criptomoedas e que está na defesa da GAS. Inclusive, o nome dela foi até sugerido por seguidores que defendem a empresa.
ela também foi gentil com a nossa produção, já nos deu uma nova data para este mês de outubro e nós vamos ficar no aguardo. Estão vendo? Os microfones do Verdades com a Ana permanecem abertos à defesa e sempre vão estar. É muito importante para a gente que essas entrevistas sejam feitas, porque, como disse lá no começo desse episódio, o Verdades com a Ana é transparente, porque é isso que o nosso seguidor merece. Jornalismo com credibilidade e democracia. Foi isso que me propus a fazer quando abri este canal. Do contrário, jamais eu colocaria a minha cara na reta. Queremos esclarecer para você que investiu se você terá ou não o seu dinheiro de volta. Eu não estou aqui para falar quem é certo ou quem é errado. Quem sou eu? Arnaldo Neto, que participou do programa especial sobre criptomoedas, está aqui comigo novamente. Arnaldo, que bom ter você aqui novamente com esse assunto que teve uma repercussão imensa no 11º episódio do Verdades com a Ana. O que foi isso, né? Uma repercussão imensa, né, Ana? Obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui participando com você. Uma repercussão imensa e até agressiva, né? Agressiva um pouco. Isso chamou muito a minha atenção quando eu acompanhei os comentários. A gente sempre vê a repercussão, né, de todos os episódios que a gente participa aqui. E o pessoal, uma defesa de uma forma, sei lá, exorbitante até. As pessoas subiram muito o tom em defesa. E aí vem acontecendo os outros episódios e a gente fica pensando, né? Será que as pessoas também não estão vendo que tem algo ali que não parece muito certo, né? A gente quis dar essa oportunidade para a gente ouvir também o contraditório. Claro, o contraditório faz parte do bom jornalismo, como você já bem colocou. Só que o que acontece? Que enquanto a gente não ouve o outro lado, novos episódios vão acontecendo e deixa a gente ainda mais espantado com todo esse caso que ganha uma repercussão e uma dimensão gigantesca. A gente costuma falar que tudo que dá para rir dá para chorar, né? A internet, ela veio a somar quando dá voz a todos, de uma forma muito igual. O porém é quando você não consegue usar isso de uma forma muito... de forma educada, né? Com sabedoria. Porque você ter uma opinião diferente da minha, Arnaldo, é salutar. Não Sim. tem problema nenhum. O fato é como você expõe essa sua opinião. E, lógico, muitos comentários ali discordando e outros concordando, ok, a gente está ali para receber isso mesmo, mas a forma um pouco agressiva é que assusta um pouco a gente, né? Nesse episódio a gente viu muito isso. E alguns comentários, o que mais me chamou a atenção, alguns comentários até prematuros. Porque no episódio, o tempo todo a gente deixou claro que a defesa foi chamada para participar de uma gravação do programa e a defesa não pôde participar por uma questão de agenda. A cadeira está aqui vazia. Não é que a Verdades com a Ana, a produção do Verdades com a Ana não convidou. Houve o convite. Porém, por uma questão de agenda, sempre lembrando, né? A defesa, tanto de Gladson Acácio dos Santos, como a defesa da GAS Consultoria, a defesa não pôde participar, mas os caminhos continuam abertos para a gente ouvir. E muitas das pessoas, às vezes, comentando, dizendo que vocês não chamaram. Não, nós chamamos, né? É rede social, né, Ana? Infelizmente, todos os assuntos, nos últimos anos, a gente vem acompanhando essa evolução da rede social. Você mesmo falou, dá espaço a todo mundo, mas também abre caminho para comentário de até pessoas que não conhecem sobre o que está falando, né? Nesse caso, por exemplo, é aquela questão, vai pelo título e nem lê a matéria? É a mesma coisa, vai pela chamada e nem... É um leitor de figurinhas. Exatamente. Você vê a foto, você vê um vídeo, mas não vai a fundo, não lê tudo. Nem começa assistiu de forma o episódio. Prematura a escrever coisas que não precisam ser ditas. Exatamente, e aí nem assiste o episódio para formar um comentário sobre, tipo, não vi, mas acho que vocês estão fazendo errado. Sim, é claro que nós da comunicação estamos sempre abertos a ouvir a opinião do público, que é o nosso principal alvo nessa questão, levantar essa discussão e torcer para ter uma solução, né? Porque é muito ruim um caso desse com tanta gente esperando uma resposta e a gente não ter sequer uma resposta das defesas. Mas a gente já sabia dessa repercussão, né, que é um assunto que mexe muito com o sentimento das pessoas, né? Famílias, investidores perderam muito dinheiro com relação a isso. Então também há um lado da gente entender toda essa emoção e às vezes até um pouco fora do tom
quando coloca a sua opinião, porque realmente mexe com o bolso. E quando mexe com o bolso dói, né, Arnaldo? Com certeza, e muita gente envolvida, né? E a gente está falando aqui de um comentário, muitas vezes, Ana, muita gente daqui da região que está comentando, mas tem muita gente fora dos limites aqui do Rio de Janeiro que também está esperando uma resposta sobre essa situação e uma resposta definitiva, né? O que os advogados colocaram aqui é que essa resposta fica ainda uma dúvida, pelo menos foi a sensação que eu saí daqui na gravação daquele programa. Quem sabe quando a gente conseguir ouvir a defesa do outro lado, essa dúvida também não possa diminuir um pouco, sobretudo para quem tem ali um pouquinho ou muito dinheiro investido. Nós pedimos também a participação dos nossos entrevistados do episódio 11 para analisar a repercussão do programa e essas diferentes visões sobre o caso GAS. Gentilmente, o Dr. Jefferson Brandão, que é um profissional respeitado, e o Dr. Luciano Regis, que tem uma carreira sólida na região dos Lagos, enviaram vídeos para a gente falando sobre o que ouviram depois que o programa foi ao ar. Vamos conferir. Dizer que a repercussão foi muito boa, é claro, sempre temos que eliminar a repercussão polarizada e aproveitar os comentários inteligentes, os comentários com fundamentos, sem nenhum tipo de idolatria. Foi um programa onde o assunto é difícil, que toca fundo na nossa região, mas que foi conduzido com maestria pela jornalista Ana Paula e pelo Haroldo. Então, mais uma vez, agradecer também por ter convidado os advogados que defendem o Gleidson. Então, isso mostra o compromisso com a verdade, que é a tônica deste programa. Olá, Ana. Olá, Arnaldo, espectadores do podcast Verdades com a Ana. É sempre muito bom falar com vocês, no que pese o tema de hoje não ser um tema lá muito agradável. Estou aqui para trazer atualizações em relação ao caso GAS. Primeiramente, é importante salientar que na entrevista que eu concedi ao programa Verdades com a Ana, eu havia dito que um dos problemas maiores da GAS é justamente a falta de transparência para com seus clientes. E conforme o esperado, a defesa do réu preso Gleidson solicitou formalmente um direito de resposta, o direito de se manifestar democraticamente, mas também democraticamente não comparecer ao programa alegando outras atividades. Olha, de concreto, há uma movimentação do administrador judicial no sentido de levantar o nome das vítimas da GAS para que eventualmente aconteça um ressarcimento, destacando que se o administrador judicial não tem essa lista completa de credores do réu preso Gleidson, é justamente pelo fato do Gleidson não se movimentar no sentido de apresentar a lista. Conforme eu disse na entrevista, o Gleidson pagou até o dia 15 de setembro de 2021, ou seja, quase um mês depois da prisão. Então a lista de clientes, de vítimas, ele tem com certeza, mas simplesmente não quer pagar. Outro ponto que foi pedido para que eu comentasse é em relação às movimentações dos processos dos crimes contra a vida. Olha, a defesa do Gleidson tem se apego a filigranas judiciais, ou seja, coisas sem valores, coisas superficiais, para tratar de nulidades processuais que não existem. Em momento algum eles falam, o Gleidson inocente, o Gleidson não mandou matar. Incrivelmente eles tentam refutar provas e não a realidade das provas, mas a forma da coleta das provas, que também não há problema algum. Olha, desde o início eu faço uma observação para os meus clientes, para a família do Pessano. A estratégia da defesa do Gleidson é prolongar o tempo, é tentar ganhar tempo. E a defesa técnica da família do Pessano e de outros clientes tem o entendimento do seguinte: se o Gleidson quer ganhar tempo, mas se esse tempo for com ele preso, para a gente não tem problema nenhum. Ele pode continuar preso, tentando ganhar tempo. Mas a defesa da família do Pessano e de outras vítimas entende que a justiça de verdade só acontecerá tanto quanto uma condenação ou absolvição quando tivermos uma decisão judicial. Então continuamos trabalhando em busca de uma resposta do judiciário, porque uma condenação ou absolvição vai servir como exemplo para a sociedade para que crimes como esses jamais voltem a acontecer. Então muito obrigado pelo espaço e continuamos firmes aqui no trabalho em busca de justiça. Não é nada pessoal contra ninguém, mas é necessário que o advogado tenha atitude e coragem
de conversar com as pessoas. No episódio 11 do Verdades com a Ana, tanto o Dr. Jefferson Brandão quanto o Dr. Luciano Regis disseram que os clientes da GAS foram lesados. Baseados em dados da polícia e da justiça, eles dizem que a empresa promoveu um esquema de pirâmide financeira que enriqueceu o grupo de Gleidson Macácio e Mireles Serpa. Argumentam ainda que os recursos apreendidos pela empresa não são suficientes para pagar 10% dos investidores e que o caminho do ressarcimento ainda é muito longo. O que está martelando na cabecinha de cada um é: eu vou conseguir reaver o meu dinheiro? Sim ou não? Depois dessa conversa toda que nós tivemos aqui. Sim, se o Gleidson e a Mireles estiverem falando a verdade. Não, se eles estiverem mentindo. Eu vou ser mais em cima do muro. Só o tempo vai dizer. Na perspectiva do Gleidson devolver, eu não acredito nisso. Não acredito que ele vai devolver espontaneamente. Eu prefiro acreditar numa evolução do Poder Judiciário, dos órgãos de polícia, capaz de localizar a Mireles. Acho que a prisão da Mireles isso eu defendo veementemente. É fundamental, ela não pode ficar solta. Não. E a partir da prisão dela, ela se sentir pressionada a ponto de devolver valores, fazer acordos com a justiça. Eu quero falar para você, cliente da GAS. Tá? Não desista. Tá? Continue tendo esperança. Não desista da luta. Porque existe uma parte do dinheiro já bloqueado. Tá? Existem confissões do Gleidson que ele tem dinheiro, ele tem as senhas. Eu sei que a esperança é a última que morre, mas é a primeira que fica doente. Você tem direito. São 2 anos, né, desde a prisão de Gleidson Macácio dos Santos, que a gente ainda não tem um avançar assim, porque as pessoas têm pressa para entender e principalmente saber se essas pessoas vão receber o dinheiro de volta. Então essa morosidade da justiça acaba deixando a gente um pouco mais ansioso mesmo, né? Eu acredito que o principal é saber quando vai receber. Se vai receber é o primeiro. Primeiro é se vai receber. E depois quando. E aí entra-se numa questão de que se soltar o Gleidson, ele vai poder pagar. Será que é assim mesmo? Tem esse dinheiro? Onde que está esse dinheiro? A defesa saberia responder isso pra gente. Será que vai querer responder pra gente? Agora, ter a resposta, eu creio que tenha. Agora, divulgar essa resposta... Aí é uma outra história. E aí o espaço está aqui aberto para isso, né? Vamos ver se nas próximas datas agendadas aí aparece alguém da defesa. Acredito que sim, acho que eles têm que aproveitar também a oportunidade. Eu acho que é muito ruim quando fica essa dúvida muito grande para quem é interessado e você tem um espaço para dar essa resposta e ninguém aproveita desse espaço. Então esse espaço com certeza vai ser aproveitado em breve e vai dar resposta a quem mais precisa. Agora, uma personagem que ganhou destaque no episódio 11 foi a Mireles Serpa, mulher de Gleidson Macácio dos Santos, uma das donas da GAS. Ela está fora do Brasil desde 2020, pouco antes do marido ser preso na Operação Criptos, e baseados em dados da Justiça e da Polícia, tanto o Dr. Jefferson quanto o Dr. Luciano Regis concordaram que ela é uma das chaves dessa história, porque pode indicar onde está o dinheiro da GAS que pode ser devolvido aos clientes. Mas Mireles está nos Estados Unidos, não presta contas à justiça brasileira, não diz onde está o dinheiro da empresa, mas se lançou recentemente como DJ, com vídeo divulgado na Times Square, um dos endereços mais nobres do mundo em Nova York. Nós vamos rever um trecho da discussão. E fique por aqui, porque eu vou trazer uma novidade sobre a Mireles. Aí tá lá, Dona Mireles Serpa, fazendo um vídeo mostrando ela como DJ no telão da Times Square. Socorro! No meu entendimento, ela é uma imigrante ilegal. Ela está na lista vermelha, né, na difusão vermelha da Interpol. E por que uma pessoa tá na Times Square? Os americanos, eles não colaboram muito com esse tipo de coisa. Porque quem está do lado de cá e sofreu o golpe, olha uma imagem, uma reportagem dessa e se sente como? E ela ainda se acha no direito de achar que as pessoas não podem buscar os seus direitos. Como eu disse na abertura desse episódio e já frisei aqui nesta edição, o Verdades com a Ana é muito transparente. Claro que nós procuramos a defesa de Mireles Serpa antes mesmo do lançamento do episódio número 11, mas não tivemos a resposta. Já vou falar da novidade envolvendo Mireles Serpa. Eu particularmente tomei um susto
E eu tenho certeza que você também vai se assustar. Vamos te atualizar agora sobre como a discussão envolvendo a GAS progrediu do lançamento do episódio de número 11 para cá. No dia 26, o Ministério Público rebateu na Justiça pedido da defesa do grupo GAS de que não teve acesso aos autos e pediu mudanças nos prazos de ações. No dia 27, a Justiça marcou o depoimento do pastor Fabrício Valadares. Segundo o Ministério Público, Gladson teria planejado a morte do pastor, que estaria atuando em uma empresa concorrente. Fabrício Valadares é o atual secretário de Ação Social do município de Cabo Frio. Prazer estar com vocês nesse programa tão querido, que já é uma grata surpresa para todos nós aqui da região. Eu também tenho uma história, Ana, com o Gladson. Eu era proprietário de uma cafeteria no centro da cidade. A cafeteria tinha 2 andares. E a cidade toda está emergida, a gente tem que tomar cuidado para não cometer anacronismo. Em 2020, a cidade inteira estava mergulhada no assunto de criptomoedas, de bitcoins. Estava todo mundo tentando ganhar dinheiro com isso. Era uma oportunidade que existia. Eu, obviamente, também. E na minha cafeteria, eu comecei a receber a visita dos donos da empresa BW, que é uma empresa concorrente da GAS. E eles faziam reuniões no 2º andar. E eu adorava que essas reuniões eram feitas lá, porque o meu comércio era agitado. E com o passar do tempo, eu comecei a indicar algumas pessoas para fazer investimento lá. E com isso também eu ganhava parte que me cabia, que era do consultor. Eu não cheguei a ser um consultor oficial, eu não era um consultor oficial. Eu indicava e também ganhava, dividia com um consultor oficial que era da empresa, era só isso. Então, até que um dia eu recebo uma ligação de um amigo da delegacia me chamando para ir na delegacia. Eu fui assustado, uma delegacia liga para a gente. Chegando lá, para minha surpresa, eles abriram, tinham acabado de sair de uma audiência, eles abriram os autos da justiça e estavam lá, os autos do processo, estava lá o meu nome, eu tinha sido encomendado para ser assassinado pelo Gladson. É isso mesmo. A princípio eu fiquei apavorado, porque eu não tenho inimigos, eu não tenho nenhum crime na minha vida, nunca cometi nenhum crime na minha vida, nada, nenhum, zero. Eu não tenho nenhuma mancha na minha ficha, nada. Eu não sou um cara que coleciona nenhuma maldade, nada. Eu fiquei espantado. Eu falei, quem sou eu para Gladson mandar me assassinar? Enfim, disseram para o Gladson, eu não sei quem, que eu era o trader oficial da empresa concorrente, a BW, e que eu estava tirando muitos clientes da GAS e levando para essa empresa. E que eu dizia para esses clientes que tinha uma parceria com o Gladson também. Enfim, eu não faço a mínima ideia de onde saíram essas informações. E Gladson então disse o seguinte para esse cara que ia me assassinar. Ó, você viu, eu vou dar um Mustang para assassinar esse cara, é só mandar um zap para ele, ele é um bunda rachada. Ele usava muito essa palavra, o Gladson, para se referir às pessoas. Ele é um bunda rachada, manda um zap para ele que ele vai aonde você quiser. Porque de fato, se alguém me mandasse um zap convidando para tomar um café, eu iria. Eu fiquei estupefato, eu fiquei apavorado. Eu ia morrer por causa de uma mentira. Eu ia morrer por causa de uma calúnia. Eu não sou trader, nunca fui trader, eu não sei fazer nenhuma operação. Eu não tenho nenhuma parceria com ninguém, eu simplesmente indicava amigos, tem uma empresa aí se você quiser investir. E eu fui poucos, nem muitos. Eu fiquei realmente muito assustado e a partir de então eu vi a capacidade que existia na mente do Gladson para se livrar de qualquer incômodo que aparecia na frente dele, inclusive a mim, que nunca fiz uma maldade a ponto de merecer ser assassinado. Então assim, essa é a minha história. Claro que tem outros detalhes que eu poderia contar num vídeo maior. Mas para que o vídeo fique sucinto, essa é um pouco da minha história. Eu seria executado pelo Gladson por causa de uma mentira que contaram para ele e ele acreditou. Como eu disse, o Verdades com a Ana tem o papel de informar. Da divulgação do episódio 11 para cá,
A CPI das pirâmides financeiras de criptomoedas literalmente pegou fogo em Brasília. No dia 21 de setembro, a CPI ouviu o consultor da GAS, Tiago Farias de Araújo Souza, conhecido em Cabo Frio. Tiago foi prestar depoimento como testemunha do caso GAS. Ele tentou defender o grupo e saiu de lá como investigado, depois de um bate-boca entre os deputados. Apesar de se declarar consultor da GAS, ele não conseguiu provar vínculo empregatício algum com a empresa. Tentou emplacar na CPI a tese da defesa de que o dinheiro só vai ser entregue aos clientes se Gleidson for solto e o dinheiro da GAS for desbloqueado. Só paralisou a empresa GAS para uma investigação. Porque a empresa GAS funcionava durante 9 anos e 4 meses. Eu trouxe aqui a foto do evento de comemoração de 9 anos da empresa GAS. E essa empresa, até o dia 25 de agosto de 2021, teve o seu CEO preso num ato que ninguém entendeu o porquê. Até então não tinha uma acusação concreta, mas a empresa, senhores, continuou pagando durante 21 dias pós seu CEO ser preso. Só parou de pagar depois de uma ordem judicial dizendo que se a empresa pagar é sobre pena de ordem de descumprimento judicial, aonde teve mais mandatos de prisões para seus sócios e os envolvidos da empresa. Mas a declaração irritou os deputados que vieram com argumentos fortes. O que ele está fazendo subentender aqui, senhor presidente. Na hora em que ele diz, mas o que está subentendido na fala do depoente é exatamente isso, que a GSK era uma empresa ótima e que, infelizmente, ela teve sua interrupção determinada pela Justiça e que, em razão disso, houve a interrupção de pagamentos, o que não corresponde à verdade dos fatos. O presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio, foi enfático. O dinheiro apreendido pela Justiça não paga nem 10% dos clientes. Ele pode estar a serviço aqui, está ficando bem claro e nítido, de uma organização criminosa aqui para fazer a defesa de uma organização criminosa. Eu acho que também não resta dúvida do que a gente está discutindo, dessas hipóteses malucas que ele quer tentar levar, e acho que ninguém mais está cai nisso. Existe um processo judicial, o Brasil tem lei, o Brasil tem justiça, que tem lá comprovados ativos que estão apreendidos, não chega nem perto de indenizar as pessoas. Existem ativos que não foram apreendidos, está em corretoras, que a chave possui o seu grade e sua caixa. E quem deixou claro para a população brasileira que não vai entregar as suas senhas. Então é claro que a gente está discutindo aqui, eu acho que a gente tem um relatório final. Eu acho que o senhor Tiago Farias está fazendo consulta de informação, está toda a nossa Secretaria da Comissão, já expediu, a Polícia Federal está vendo, existe uma divergência na informação prestada dele do auxílio emergencial, porque se o recurso, eu vou depois fazer uma pergunta do auxílio emergencial, de falsa preenchimento do auxílio emergencial, seu Tiago, e vamos trabalhar de fato, é o tempo que a gente precisa agora. No fim, foi pedida a quebra dos sigilos bancários de Tiago e da mulher dele. O senhor está aqui como testemunha. Sim, senhor. Mas eu estou começando a achar que o senhor deveria estar como investigado. O que está apreendido, já que o senhor tem conhecimento, sou tão próximo do Gleidson ou do Gladson e tão próximo da Mireles, o que está apreendido dá para pagar aos clientes, seja objetivo, sim ou não? Nós não temos esse conhecimento de qual volume. Então, pare de mentir.
porque o senhor disse aqui um pouco antes que se liberasse o que estava apreendido, resolvia a situação dos clientes. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. O senhor tem conhecimento com o que está apreendido, pode e é suficiente para pagar os clientes da GAS? Senhor deputado. Olha, eu gostaria de uma resposta objetiva do senhor. Sim ou não? Isso foi respondido na CPI pelo Gladson. Não, ele disse que tem dinheiro apreendido. A testemunha não é o Gladson, é o senhor. E o senhor disse que era só liberar que pagava. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva, sim ou não? Eu acredito no meu senhor. Eu acredito no meu senhor. O senhor acredita no seu senhor ou não? Eu quero saber se sim ou não. Não tenho como responder isso ao senhor. Então, não minta. Porque se o senhor voltar a trazer essa solução, o senhor vai ser preso por falso testemunho, já que o senhor não sabe o quanto está apreendido, o senhor não sabe e não tem um conhecimento para estar enganando quem está te ouvindo. Mas... O senhor está levando pessoas que já foram lesadas a serem ainda mais envolvidas e enroladas em algo que é absolutamente diferente da verdade. Não existem recursos para pagar 10% do rombo que o senhor ajudou a cometer. Então é importantíssimo que essa comissão fale com todo mundo que está nos ouvindo, e os senhores que estão nos ouvindo nos desculpem, mas, por favor, não se permitam serem enganados novamente. É uma falácia que o senhor Tiago está falando aqui. Não existe a menor condição da GAS voltar a operar. Ela não voltará a operar, não vai acontecer isso, e ainda que fosse, não existem recursos possíveis para pagar a 10% daqueles que foram lesados. O deputado Caio Viana de Campos, que participa da CPI, disse que o grupo de Gladson está colocando os clientes contra o parlamento. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos aqui numa audiência pública, num depoimento sendo prestado na condição de testemunha, e não dá para vir para cá para o depoente ficar vendendo o sonho que já estragou a vida de milhares de famílias. Não dá para ninguém garantir uma operação no mercado financeiro de alto risco. Ninguém pode garantir. Ele pode abrir o computador dele ali e dar sorte na primeira, mas ele não pode garantir. Essa garantia ela é criminosa e nós não podemos aceitar isso aqui dentro dessa CPI. Depois dessas declarações, Caio Viana disse que estava sendo intimidado dentro da CPI e pediu até escolta para voltar ao Rio de Janeiro. Eu queria pedir a essa mesa que peça à Polícia Legislativa da Casa para que faça uma averiguação e tome o nome de todo mundo que está participando dessa sessão aqui agora, porque a partir do momento que eu fiz uma intervenção e falei aqui, eu e minha assessoria técnica aqui estamos sendo acompanhados e por algumas pessoas que vieram acompanhando o depoente, estão encarando a gente constantemente o tempo inteiro, intimidando a gente, e eu quero pedir, inclusive, que essa mesa peça à Polícia Federal para que garanta proteção para o meu retorno, para o meu estado, porque nós estamos falando de organização criminosa que, inclusive, tem nos seus processos casos de possíveis assassinatos. Então, eu tenho família, a minha assessoria aqui também tem família, está todo mundo aqui preocupado, porque isso é uma coisa que nunca aconteceu aqui nessa CPI. Agora, novidade que eu tinha falado sobre Mireles. Na sessão da CPI, uma nova curiosidade sobre a mulher de Gladson foi revelada. Mesmo se dizendo injustiçada e sem indicar à justiça brasileira onde está a maior parte do dinheiro da GAS, Mireles Zerpa anda vivendo bem nos Estados Unidos. Se lançou como DJ agora, se lançou na Times Square e agora seria dona de um Rolls Royce. Isso mesmo. No Brasil, o modelo mais acessível de um Rolls Royce está custando cerca de 3 milhões de reais. Vamos ouvir a discussão sobre o patrimônio de Mireles na CPI. Porque o senhor não pode achar que é razoável a esposa desse cidadão ter evadido do país, estar desfilando de Rolls Royce, passeando e fazendo carreira musical e cantando pelos palcos dos Estados Unidos, enquanto
milhares e milhares de pessoas estão subtraídas das suas condições mínimas de sobrevivência. Essa novidade da Mireles agora... Primeiro que eu já tinha ficado chocada com a questão da Times Square. Também. Né? Eu Como já que fiquei alguém de cara, é procurado pela Interpol e tá ali? Eu já fiquei de cara com essa notícia. Agora, com essa outra nova notícia, aí pronto, eu já estava de cara, agora eu estou de corpo inteiro no chão. É realmente muito complicado, né? Porque existe dinheiro, né? Se alguém está gastando, alguém está gastando dinheiro, um carro né? desse porte... Justamente. Quanto custa mesmo o carro? Aqui no Brasil, 3 milhões? Não é nenhum trocado, né? Não é nenhum trocado. Enquanto muita gente teve que vender, muita gente vendeu o que era seu, né? Propriedade, muitos imóveis, enfim. Pegou aquele dinheiro de reserva para investir num sonho. Às vezes acredito também, aí é uma questão pessoal, quem acredita que investimento muito fácil vai render muito, sabe que corre um risco muito grande. Né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, no bom popular. Não, todo investidor sabe dos riscos. Exatamente. E quando você vê que o lucro é muito alto, alguma coisa tem de errada. Você tem renda fixa, você tem... não estou aqui fazendo lobby para banco, longe disso, não tem meu dinheiro investido em nenhum lugar. Nem em criptomoedas, nem nos bancos tradicionais. Enfim, não tem dinheiro investido. Mas se eu pegar um pouquinho de recurso que eu conseguir, eu vou procurar algo mais seguro, embora a taxa de lucro possa ser menor. Porque a gente já vem vendo vários exemplos de que quando o lucro é muito grande, alguma coisa vai acontecer ali na frente. Até os próprios bancos têm, né, categorias. Você é um investidor mais ousado, porque esse aqui é um investimento de um risco maior. Né? Isso fica claro na hora que você vai investir. Acho que essa é a grande questão, Ana, porque... eu lembro quando explodiu esse caso de criptomoeda, em Campos, muita gente entrou e um amigo meu falou, todo mundo tá ganhando, eu vou botar pelo menos 1.000 lá porque não perco muito. Tá certo que para muita gente 1.000 até é muito, né? Mas no caso desse amigo, falou, vou botar que pelo menos eu não perco muito, se eu perder. Então ele tinha uma certa consciência, mas muitas pessoas desconheciam essa possibilidade de perder. Né? E você vê alguém do núcleo duro do grupo, digamos assim, usufruindo de recursos de altos valores, enquanto tanta gente espera um pouquinho que colocou ali. Eu vou te falar uma coisa, Arnaldo, eu acredito ser indefensável, né? Alguém virar para mim e falar que vai conseguir reaver tudo isso vendo... É um sentimento muito estranho de quem investiu e perdeu e começa a assistir compras de um carro assim, viagens, investimento em ser DJ com propaganda na Times Square. É difícil você ver uma vida normal, né? Normal que eu digo, né? Porque esse luxo não é normal, mas eu digo assim, continua vivendo. Enquanto muitas outras pessoas estão com os bolsos vazios. Com os bolsos vazios. Tiraram suas economias. É tão difícil defender isso? É muito difícil. Mas tem muita gente defendendo. Defende porque tem todos os lados. E a gente tem que aceitar. Agora a gente vai ver um trecho da CPI onde o deputado Áureo Ribeiro pergunta para Thiago Farias como ele vê toda essa vida de Mireles Erpa. É fato e notório que ela vem utilizando muito dinheiro fora do Brasil. Com compra de carro de luxo, altos investimentos, lançando carreira musical. O senhor concorda com isso? Um monte de gente sofrendo, pessoas que ficaram sem rendimento, sem ter condições de pagar remédio para o pai, para a mãe, pessoas que acreditaram o seu sonho numa empresa, pessoas que depositaram a sua confiança e agora assistir as pessoas gastando o dinheiro desses pobres coitados que depositaram, que hoje não tem esperança. Você acha justo isso como homem que parece que é temente a Deus? Eu não sei se saiu da igreja, se ficou distante de Deus, mas o homem temente a Deus, você acha justo isso? Senhor deputado, o deputado Caio Viana falou aqui que ela tem um mandato de prisão. Eu gostaria, eu estou na casa do povo, eu me sinto diante de vossas excelências, bem à vontade. Tiago, é justo ou não? Eu não pedi comentário. Senhor comentário deputado, depois, quando sair daqui, você faz uma live. Você acha justo? Eu não posso mentir para o senhor. Mas eu não estou pedindo você mentir, eu estou pedindo para você falar que é sim ou não. Acho justo ou não acho justo? A Mireles, o único mandato de prisão que ela recebeu... Eu não estou perguntando do mandato de prisão, já fiz essa pergunta a você. Foi por ter pago durante 21 dias, senhor presidente. Ela recebeu um mandato de prisão por ter pago. É sim ou não? É o fato que eu estou perguntando. Eu me disponibilizo aqui a resolvermos a situação dos clientes. E eu digo aos senhores, não é difícil. Não é. Vou repetir a pergunta, eu acho que você tem alguma dificuldade.
É fato e notório que ela vem utilizando muito dinheiro fora do Brasil, com a compra de carros de luxo, alto investimentos, sua carreira musical, belos restaurantes. Eu perguntei, a única pergunta é simples. O senhor concorda com isso? Você pode me responder assim: concordo, não concordo, sim, não. Está desligado. Senhor deputado, presidente, tem coisas que não são verdade. Senhor Tiago Farias de Araújo, sim ou não? O que foi isso, né? Logo depois do nosso episódio veio esse bate-boca, perdão, bati aqui no microfone, esse bate-boca discutindo a questão das criptomoedas ali. Olha, e pelo que, também sendo mais uma vez muito sincero com quem nos acompanha, não acompanhei integralmente a CPI, mas pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu li de repercussão depois, inclusive envolvendo nomes políticos da nossa região. Da nossa região, né? O deputado Caio Viana, que é suplente de deputado, está na CPI, ele está no exercício do mandato, ele está atuando na CPI, chegou a falar em pedir reforço, de pedir escolta para voltar ao Rio de Janeiro, porque se sentiu intimidado. Olha só que ponto nós chegamos. Chegamos também ao ponto do pastor Fabrício Valadares, que é uma figura pública que está num cargo político hoje, né? Que ele nem sabia dessa situação, de que ele estava ali numa listagem que, segundo o Ministério Público, ele seria a bola da vez. Alvo. O alvo. Então nós estamos falando de uma situação muito complexa e que, mais uma vez, eu reforço que precisamos de resposta do outro lado. É importante para muita gente, para todo mundo que investiu quer saber, e até quem não investiu quer saber que situação é essa, porque é um projeto arriscado, ousado, né? Você falar que as pessoas vão... Teve gente que falou que ia gastar o que tinha agora para não trabalhar nunca mais. Ia pegar o que tinha agora para não trabalhar nunca mais, porque ia ter lucro ali a vida inteira em relação a esse investimento. Viver de renda, né? O famoso viver de renda. E alguém levantou aqui, naquela discussão, que até o falecido prefeito José Bonifácio falava do grande... colapso que a região dos lagos, sobretudo, passou porque pessoas deixaram de investir, por exemplo, num novo comércio, numa nova loja, numa nova padaria que geraria renda, geraria emprego, para investir nessas criptomoedas e acabou perdendo e fazendo parte ainda mais de um número de desempregados, de um número de desempregados e sem renda nenhuma. Olha só o colapso que isso traz para a estrutura da região e uma dependência até da prefeitura, que discutimos em vários programas aqui, que tem uma folha salarial estourando e muito mais gente precisando de um emprego vinculado ao poder público, que passa a ser o maior empregador da região, fora o setor turístico. Claro que aqui na região dos lagos é muito forte, mas a prefeitura passa a ser um dos maiores empregadores, gerando uma dependência ainda maior do poder público. Olha como as coisas estão atreladas. Se você não tem dinheiro para pagar a folha, quanto vai sobrar para você investir em educação, quanto vai sobrar para você investir em saúde, apesar de ter mínimo constitucional para educação e saúde, mas assistência social para quem realmente precisa. Tudo isso fica atrelado com menos dinheiro, porque se tivesse gente investindo na cidade também, era mais dinheiro, mais ISS para os cofres da cidade, tudo isso poderia acabar favorecendo a quem não tem nada a ver com esses investimentos, né? Arnaldo, muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Nós estamos aqui como instrumentos para reportar, que é a nossa função, né? No jornalismo a gente reporta o que acontece, quais são os caminhos que estão sendo trilhados por Ministério Público, Justiça, Polícia Civil, né? Então nós estamos aqui para mostrar o que está sendo feito. Em nenhum momento nós estamos aqui fazendo juízo de valor. Nós não estamos aqui para defender A ou B. Nós estamos aqui para mostrar posicionamento A e posicionamento B e os caminhos da justiça e das instituições. E queremos ouvir o posicionamento B, já que trouxemos o A. O A, né? Exatamente. Arnaldo, obrigada. Obrigado você, Ana. Até a próxima. Creio que vamos falar mais sobre isso. Com certeza. Obrigada, Arnaldo. Como vocês podem ver, o episódio desta semana do Verdades com a Ana não tem entrevistados. Os lugares estavam reservados para a defesa de GAS e de Gladson Macácio dos Santos. Porém, as defesas desmarcaram e ficamos aqui na expectativa de novas datas. Sempre estaremos à disposição. É isso, minha gente.
informação verdadeira e com credibilidade. É isso que você encontra aqui no Verdades com a Ana. E aí eu aproveito o momento para reforçar um pedido para você curtir esse vídeo, seguir a gente e compartilhar esse conteúdo quanto você quiser. Muito obrigada pela sua companhia. É muito bom fazer um jornalismo de verdade para você.